Os tempos mudam e há coisas que eram completamente normais no passado e que hoje seriam simplesmente inimagináveis. É por isso que nesse vídeo queremos mostrar a vocês 10 imagens históricas que hoje em dia seriam totalmente impensáveis. Incluímos cenas que vão chocar, surpreender e até mesmo divertir vocês. Portanto, fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos com imagens que felizmente há muito tempo são impensáveis. As pessoas que vocês estão vendo posando, comendo, aparentemente dançando alegremente e fazendo truques não foram filmadas em seu cotidiano normal pela câmera. Muito pelo contrário. Na verdade, foram arrancadas de suas casas com falsas promessas ou muitas vezes até com violência, separadas de suas famílias e amigos e levadas a milhares de quilômetros de distância para um país estranho, onde seriam exibidas para visitantes em chamadas exibições étnicas. Em vários países, especialmente na Alemanha e no bem-sucedido Parque Zoológico Hagenbeck, durante a era do colonialismo, era moda expor não apenas animais, mas também pessoas de culturas distantes no zoológico. Os operadores dos zoológicos prometiam aos seus visitantes uma visão autêntica de culturas estrangeiras. No entanto, o que era oferecido eram principalmente estereótipos que confirmavam todos os preconceitos. Assim como os animais, as pessoas viviam em recintos que supostamente reproduziam o seu ambiente natural. Por exemplo, eram anunciadas como canibais e obrigadas a comer carne crua. Mesmo que em sua terra natal usassem roupas e já vivessem em casas normais, na Europa eram forçadas a se apresentar com saias curtas de palha ou completamente nuas, a viver em cabanas de barro primitivas e a se comportar de maneira primitiva, como o público entusiástico daquela época esperava de pessoas da África. No zoológico Hagenbeck, essas exibições étnicas foram realizadas com muito sucesso até os anos 30. As próximas imagens parecem hoje em dia bastante peculiares, embora não tenham tanto tempo assim. Vocês estão vendo pessoas fumando tranquilamente no avião. Isso costumava ser completamente normal, e somente desde o ano de 1995 é que é proibido fumar em voos. Ainda mais tempo, até 2007, na Alemanha, era permitido fumar em trens e até mesmo em cinemas. Incrível, na verdade, é que até 1974 era permitido acender cigarros em ônibus. Isso é claro, se você estivesse na área para fumantes. A ideia de que faria alguma diferença em um ônibus sem divisórias, se você estivesse sentado na área para fumantes ou não, é naturalmente absurda. Assim como as reações dos passageiros quando fumar nos ônibus foi proibido. No entanto, é preciso dizer que no passado, a publicidade de cigarros podia ser feita na televisão sem grandes restrições. Clipes como o que está por vir seriam hoje em dia naturalmente impensáveis. A publicidade na televisão costumava ser, digamos, diferente. Não apenas porque substâncias viciantes podiam ser anunciadas com muito menos restrições, mas porque os fabricantes podiam fazer declarações como, por exemplo, que o açúcar era saudável e emagrecia. So ein hübsches junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Inúmeros comerciais também promoviam uma imagem da mulher que hoje em dia é absolutamente inimaginável. Nos antigos comerciais, as mulheres eram principalmente retratadas como donas de casa que não tinham nada melhor para fazer o dia todo do que cozinhar, assar, limpar e ser submissa a seu marido. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Continuamos com um vídeo histórico que hoje em dia não é só impensável, mas até mesmo tão chocante que só podemos mostrá-lo em trechos e sem as cenas realmente terríveis. O que vocês estão vendo aqui é, na verdade, um vídeo instrutivo original de 1942, que mostra como os médicos realizavam uma lobotomia.
A lobotomia é uma operação cerebral em que determinados caminhos nervosos são intencionalmente cortados. Desde a introdução desse método cirúrgico em 1936, acreditava-se que doenças mentais graves, como depressão ou psicoses, poderiam ser curadas dessa forma. Mas, na verdade, a lobotomia não passava de abuso contra os pacientes. A maioria das pessoas que sobreviveram a uma lobotomia ficaram gravemente incapacitadas pelo resto de suas vidas. Naquela época, as pessoas com doenças mentais eram vistas como loucas e tinham poucos direitos, o que permitia que essas operações cerebrais graves fossem realizadas sem o seu consentimento. Hoje em dia também é impensável, mas ao mesmo tempo involuntariamente engraçado. Estamos falando de um programa da TV alemã com o título Internet, Viajando pelo Mundo com o Computador, de 1996. Enquanto a maioria de vocês provavelmente cresceu usando a internet desde pequenos, há pouco mais de 25 anos era preciso explicar ao público em inúmeros artigos de jornal e programas de televisão o que era a internet e como ela funcionava. E-Mail ist eine der Sachen, die es im Internet gibt. Das ist die Möglichkeit, persönliche Briefe per Computer und Leitung dann auszutauschen. Mesmo após as explicações, a maioria das pessoas não reconhecia o seu potencial e considerava a internet como uma tendência de moda inútil que provavelmente logo passaria. Mesmo o especialista em computadores parecia não achar útil em 1996 que todo mundo estivesse online. Vocês provavelmente não conseguem imaginar que os personagens principais de uma série de TV, especialmente produzida para crianças, fumassem ou bebessem, por exemplo. Provavelmente nunca veremos a patrulha canina em serviço depois de ter bebido. No entanto, no popular personagem de TV Pumuckl, não apenas o velho mestre carpinteiro Éder, com quem o pequeno duende vive, fuma, bebe e até mesmo pragueja, mas o próprio personagem título gosta de pegar numa cerveja de vez em quando. Por esse motivo, a série agora foi classificada na Amazon Prime Video com uma classificação indicativa para maiores de 12 anos. Também temos que dizer que antigamente era completamente normal que os professores tivessem o direito de punir os alunos fisicamente, seja com tapas nas nádegas com a mão aberta ou com uma vara. O que hoje em dia seria completamente impensável, naquela época era prática comum. Afinal, a maioria das crianças também levava umas palmadas dos pais em casa quando o comportamento delas não agradava. Isso também era legal, assim como era legal de vez em quando dar um tapa na própria esposa. No Brasil, a punição física nas escolas foi completamente abolida apenas na década de 1980. Desde então, é ilegal para os professores baterem em seus alunos. Por outro lado, os pais ainda podiam bater legalmente em seus filhos por vários anos. Só a partir de 2000 é que os pais foram totalmente proibidos de punir fisicamente seus filhos. Até mesmo um tapa ou um beliscão na orelha são considerados ilegais desde então. As imagens históricas que vocês estão vendo agora provavelmente os deixarão sentimentais, dependendo da idade, ou talvez não saibam o que tornaria essas cenas impensáveis hoje em dia. Vocês estão assistindo a uma apresentação da banda Coldplay, de 2002, ou melhor, estão vendo a plateia, que parece estar aproveitando o momento. Em contraste, essas são filmagens da plateia em um show do Coldplay no ano passado. Talvez a diferença que vocês notem agora sejam os inúmeros smartphones sendo erguidos para filmar. Aliás, o vocalista do Coldplay, Chris Martin, achou isso tão triste durante o show do ano passado que interrompeu o concerto para pedir aos espectadores que guardassem seus smartphones. For one song, just one song, please could we do one song all together with no phones, no cameras, no devices? O cantor esperava que os fãs aproveitassem mais o momento, em vez de ficarem concentrados em seus telefones. E, na verdade, o pedido dele fez efeito. Agora passamos para as filmagens das quais podemos ficar felizes por serem impensáveis hoje em dia. Enquanto os atletas hoje, em torneios, no máximo colocam a mão no coração durante o hino nacional de seu país, na época do nazismo, o braço direito era levantado para a saudação nazista.
Naquela época, a saudação nazista e até mesmo responder a slogans eram tão martelados nas pessoas que muitas delas ainda respondiam automaticamente com um grito ensinado naquela época, décadas depois. Isso foi demonstrado durante uma apresentação do comediante Johnny Bucard no Carnaval de Colônia em 1973. Para testar se ele poderia desencadear a resposta automática a um grito nacional-socialista, ele animou sua plateia repetidamente com os conhecidos gritos zigue-zague, zigue-zague e hip-hip. E a plateia imediatamente respondeu com os clássicos Hoi, Hoi, Hoi e Urra. Esse automatismo funcionou surpreendentemente bem quando veio o próximo grito. Lass mal hören, wie ist denn die Stimmung? Ziege-Zague, Ziege-Zague! Ziege-Zague, Ziege-Zague! Hip, hip! Hip, hip! Sieg! Grande parte da plateia ficou envergonhada e chocada depois, por ainda funcionar tão bem após todo esse tempo. Encerramos nosso vídeo com essa fila em frente a uma cabine telefônica clássica. No passado, quando ainda não havia celulares e muitas pessoas nem mesmo tinham uma linha telefônica em casa, cenas como essas eram comuns, mas hoje em dia são completamente impensáveis. Desde janeiro de 2023, não há mais cabines telefônicas funcionando na Alemanha. E já há muitos anos, as antigas e importantes cabines telefônicas desapareceram cada vez mais da paisagem. No auge, havia incríveis 160 mil cabines telefônicas na Alemanha. E mesmo as menores cidades geralmente tinham várias delas que sempre tinham um cheiro característico dentro. No final, havia apenas 12 mil em toda a Alemanha, e um terço delas não gerou nem um centavo de receita o ano todo. Então, a Telekom finalmente desconectou, encerrando assim a história das cabines telefônicas na Alemanha, que durou 142 anos. Se você gostou desse vídeo sobre 10 vídeos históricos que seriam impensáveis hoje em dia, você definitivamente deveria assistir ao nosso vídeo sobre 10 fatos históricos perturbadores. Ah, e não esquece do like e de se inscrever no canal. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.